Era uma manhã abafada em Jerusalém. As ruas fervilhavam de ruído e religiosidade vazia. Era como se a cidade tivesse se acostumado com o sagrado, banalizado o divino. Homens e mulheres passavam por altares sem sequer um olhar, e o templo, antes vivo de glória, se tornara cenário de promessas ocas. No meio desse cenário, um jovem se recolhia em silêncio, o coração esmagado por algo que nem ele sabia explicar. Até que Deus falou: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Essas palavras não soaram como elogio, mas como sentença. Jeremias sentiu seu mundo desabar. Não estava preparado para carregar tamanha responsabilidade. Era novo, tímido, sem influência. Um vaso frágil, prestes a ser arremessado contra muralhas endurecidas pelo pecado e pelo orgulho. Mas era justamente por isso que Deus o escolheu. A missão começou solitária. Ninguém se levantou em apoio. Não houve festa, apenas um peso crescente no peito. Jeremias ia às praças, aos pátios do templo, às portas da cidade. Falava com voz embargada, anunciando destruição, ruína, julgamento. Mas falava também de arrependimento, de retorno, de esperança. No entanto, suas palavras eram como vento batendo em muralhas de pedra. As pessoas riam, os sacerdotes o acusavam, os reis, irritados, tentavam silenciá-lo. O povo o desprezava e o profeta chorava em silêncio à noite, chorava enquanto escrevia, enquanto orava, enquanto esperava. Não chorava por si mesmo, chorava por um povo que se recusava a ver, chorava porque sabia o que estava por vir. Certa vez, ao declarar que Jerusalém seria invadida, foi acusado de ser traidor. Afinal, quem desejaria o mal da própria nação? O rei Zedequias mandou prendê-lo. Jeremias foi espancado e jogado em uma cela escura, mas a cela não o calou. As visões continuavam. As palavras queimavam por dentro como fogo nos ossos. Ele tentava segurar, mas não podia. Era mais forte que ele. Então veio o episódio mais sombrio. Em retaliação por sua insistência, foi lançado numa cisterna. Não uma cisterna limpa, mas uma abandonada, profunda, cheia de lama. Era noite, o céu escondia qualquer esperança. Jeremias foi descendo lentamente, até que os pés deixaram de encontrar solo. Afundava aos poucos. A lama envolvia suas pernas, puxava seu corpo, abafava sua respiração. A escuridão era absoluta. O frio, cortante. A fome, agonizante. E mesmo assim, ele orava. Não havia plateia. Não havia aplauso. Havia apenas um homem e seu Deus. A salvação veio de onde ele menos esperava. Um estrangeiro, um servo do rei, um homem chamado Ebed-Meleque. Ele arriscou a própria vida e intercedeu junto ao rei para tirar Jeremias dali. Com trapos e cordas, Jeremias foi puxado, centímetro por centímetro, de volta à luz. Estava exausto, tremia, mal conseguia se erguer. Mas seu espírito ardia mais do que nunca. Mesmo após ser libertado, continuou profetizando, continuou sendo rejeitado, continuou chorando, porque o fardo não saía. Era como se cada lágrima que caía no chão carregasse o lamento de um Deus ferido. Porque sim, Deus sente, e Jeremias era a voz humana dessa dor divina. A cidade caiu. Os muros foram destruídos, homens foram mortos, mulheres levadas, crianças separadas. Jeremias viu tudo, sentiu tudo, e mesmo ali permaneceu e escreveu, palavra por palavra, dor por dor. Escreveu não como quem acusa, mas como quem ama até o fim. Seu livro não é apenas uma coletânea de lamúrias, é um espelho da alma humana. É a confissão de que ser fiel dói, de que obedecer não é glamuroso, de que seguir um chamado pode significar perder tudo, menos a consciência diante de Deus. Jeremias não buscava fama, não desejava poder, não queria ser profeta, mas foi, e por isso sofreu.
chorou e ainda assim não desistiu. Às vezes me pergunto, se Jeremias estivesse entre nós hoje, alguém o ouviria? Ou como na sua época, preferiríamos um discurso mais leve, mais confortável, mais conveniente? Ele não trazia boas notícias, mas trazia a verdade, e por isso foi esmagado, como um vaso. Como sua famosa parábola do oleiro, Jeremias foi moldado na dor, rachado pela rejeição, mas nunca quebrado pela injustiça. E talvez seja por isso que sua história ainda ecoa hoje. Porque existe algo eternamente poderoso em alguém que escolhe sofrer para ser fiel ao que acredita. Jeremias não apenas falava com Deus, ele via. À noite, enquanto a cidade dormia entre pecados e promessas esquecidas, ele recebia visões, imagens tão vívidas que não o deixavam dormir. Num desses momentos, ele viu uma panela fervente vindo do norte, inclinada em direção a Judá. Era um aviso claro. A destruição estava próxima. Em outra visão, Deus mostrou um galho de amendoeira, símbolo de vigilância, como quem diz: estou atento, Jeremias, e cumprirei minha palavra. Essas visões não eram metáforas poéticas, eram peso, eram angústia. Imagine ver o que vai acontecer e saber que ninguém vai te ouvir, que tudo o que você ama será destruído e você não pode impedir. Jeremias carregava isso no peito todos os dias. A profecia não o fazia superior, o esmagava. Ele não era um homem que apontava o dedo, era um homem que sangrava por dentro. Jeremias nasceu em Anatote, uma pequena vila sacerdotal. Era sua terra, seu chão, seu povo, mas nem mesmo lá ele encontrou refúgio. Os próprios homens da sua cidade conspiraram para matá-lo. Eles disseram: não profetizes mais em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Você consegue imaginar isso? Ser rejeitado pela própria família espiritual, ser perseguido por aqueles que deveriam proteger a palavra. Jeremias não era apenas um homem contra o mundo, era um homem contra sua própria origem. Isso o dilacerava por dentro. Era como se cada lembrança da infância se transformasse em uma lâmina apontada contra o peito. Poucos personagens bíblicos revelam tanto de sua humanidade quanto Jeremias. Em certo ponto, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Diz que preferia nunca ter nascido. Isso não é teatro religioso, é sofrimento real. É a alma se contorcendo diante da dor de ser fiel. Jeremias não usava máscaras, ele rasgava o coração diante de Deus. Por que minha dor é contínua? Ele perguntou. Por que minha ferida é incurável? Seu lamento não era contra Deus, era com Deus. Ele sentia a liberdade de gritar sua dor. E Deus escutava. Não o rejeitava por isso. Deus não exigia a perfeição emocional de seus profetas. Exigia entrega, e Jeremias entregava até o último fôlego. E então, o que Jeremias temia finalmente aconteceu. Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Os muros tombaram, o templo foi queimado. O que antes era o orgulho nacional se tornou cinza e silêncio. O povo foi deportado, reis foram levados em correntes, as ruas foram tomadas pela fome. E no meio dos escombros estava Jeremias. Mas não havia vingança em seu coração. Havia lamento, um lamento que virou poesia e história. Quão solitária jaz a cidade. Assim começa o livro de Lamentações. Jeremias se tornou cronista do luto de uma nação. Não apenas contou o que aconteceu, ele sentiu, ele viveu, ele chorou. Mesmo diante da destruição, Deus não silenciou. E Jeremias, já velho, foi chamado a escrever uma carta. Não para os poderosos, mas para os exilados, para os que foram levados à força à Babilônia. Era uma carta com cheiro de esperança. Ele disse: edifiquem casas, plantem jardins, orem pela cidade para onde foram levados, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Você já leu esse versículo?
Ele está entre os mais citados da Bíblia, Jeremias 29:11. Mas poucos sabem que ele foi escrito no meio do caos, no auge do sofrimento. Jeremias estava dizendo: ainda há esperança, mesmo depois de tudo, mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o legado de Jeremias. Ele não é o profeta do juízo, é o profeta da verdade, da entrega, do amor que persiste. Ele nos ensina que nem sempre o fiel é celebrado. Às vezes, ele é crucificado, em cisternas. Se essa história tocou sua alma, se em algum momento você sentiu arrepio, tristeza ou identificação, então esse vídeo era mesmo para você. Talvez não seja coincidência. Talvez seja um chamado. Jeremias não foi ouvido em sua época, mas hoje sua voz encontrou abrigo aqui, em você. Então, se algo em você despertou, não deixe esse sentimento morrer em silêncio. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de encarar verdades que incomodam. E me diga nos comentários: você já se sentiu como Jeremias? Já chorou por algo que ninguém parecia ver? Se essa história falou com você, é porque ainda existem profetas que choram. E talvez um deles more aí dentro de você.